Firmeza? Estamos aqui com mais um Verbo Inspira e eu estou aqui hoje com o nosso pastor em treinamento, David Pimentel, né? É isso mesmo. Tudo bom, pessoal? Graça e a paz, é um prazer estar aqui com o pastor Anderson. E vamos lá. Se apresente aí um pouco, pastor. Me chamo David Pimentel, tenho 32 anos de idade, sou casado, formado em licenciatura plena em pedagogia. Amo demais estudar a palavra de Deus, eu tenho uma paixão divina mesmo por ler, estudar, conhecer da Bíblia, principalmente história da igreja, escatologia. Acho que desde quando eu aceitei Jesus e ingressei na igreja, Sim. O Senhor foi meio que me direcionando para essas áreas de estudo também. Eu percebi isso muito forte dentro do meu coração também. E nós estamos com uma série agora, Salvação, Testemunho. E aí por isso eu chamei o pastor David para ele testemunhar um pouco sobre a vida dele, sobre a questão de salvação. Quando foi que você nasceu de novo? Eu nasci de novo, eu tinha 16 anos de idade. Foi há 16 anos atrás. Hoje eu estou com 32, né? Vou fazer 33 esse ano. E na época eu já tinha uma sede de querer conhecer a Deus, né? Conhecer ao Senhor. E eu era um cego espiritual. A minha família não era cristã, né? Nem meu pai nem minha mãe. Era uma família desestruturada, né? Por conta do álcool, né? E outras situações. A minha mãe nem católica direito era, né? E então eu tinha essa sede de conhecer a Deus. Então eu saí enveredando em outras religiões, estudando outras vertentes, né? Fui para a igreja católica, fiz catequese, né? Tudo certinho. Só que eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, né? Eu sempre questiono. E eu procuro, eu não procuro muito focar nas minhas questões, mas focar nas respostas dessas minhas questões, que é o que me movimentava naquela época. Então, sempre que eu via alguma incoerência na palavra, eu ia questionar com a minha liderança eclesiástica daquele momento ali. E quando ele não me dava resposta, eu saía do meio deles lá. Inclusive, eu cheguei a congregar na igreja Mórmon, né? A igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. O livro de Mórmon, as Pérolas de Grande Valor, né? Os 3 livros principais deles lá. E quando eu encontrei umas incoerências, né, no texto, eu fui questioná-los e não me souberam responder essas questões. Então, por isso, me afastei de lá também. Então, eu sempre tive essa sede de conhecer o Senhor. E quando eu fui sanado, eu fui numa pregação de uma igreja local, lá no Distrito do Coração. E o pregador, ele pregou o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí aquilo foi, uau, na minha cabeça. Eu digo, nossa, então quer dizer que Deus enviou Jesus para que eu não morresse. Beleza, já era meio caminho andado para mim, porque eu não entendia por que Jesus veio para a Terra, por que ele morreu na cruz, por que ele teve que ser sacrificado. Eu não tinha noção de nada disso, mas eu queria entender o porquê daquilo. A minha mãe só dizia assim, meu filho, porque Jesus ele veio pagar os pecados de todo mundo. E aí, sem Jesus nós estaríamos mortos agora, nós estaríamos vivos. Aí eu imaginei assim o seguinte, que se Jesus não tivesse morrido na cruz naquela época, não tivesse havido um sacrifício, a humanidade deixaria de existir, estaria extinta. E aí a humanidade continuou existindo, pecando, vivendo normalmente. E aí eu pensei, cara, vai ter que vir uma outra pessoa fazer um outro sacrifício, porque o pessoal ainda está pecando, para você ver como é que era bem leigo no assunto. Né? E aí quando ele pregou sobre João 3,16, aí eu falei, caramba, então Jesus ele veio para nos salvar, para nos resgatar. Mas vai muito mais além disso. Né? Lá no texto de Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 9, que fala que nós somos salvos, pela graça sois salvos mediante a fé. Né? Então, pela graça de Deus. Né? Então, é algo que não partiu da gente. Né? Não é um esforço humano que vai nos levar até Deus, porque todo e qualquer esforço humano que nos leva até Deus, isso se chama religiosidade. Mas, assim, tudo que você falou aí em relação ao que te levou a ver que a Bíblia era coerente. Isso. Porque você passou por vários locais e tal. Exatamente. Mas o que te levou? Porque existem várias religiões com vários fundamentos, com vários livros antigos e tal. Sim. Aí que eu vou chegar nesse ponto. O primeiro ponto era a questão da incongruência, né? As contradições que havia com a Bíblia, com a palavra. Hoje eu entendo claramente que a palavra de Deus não há contradições. Os textos se harmonizam, os textos
eles se reafirmam, né? Não há essa contradição na palavra de Deus. Toda e qualquer doutrina que as pessoas tentarem ensinar para você que houver contradição com a palavra de Deus, ela é uma doutrina de homens ou de Satanás, certo? Segundo lugar, a questão das obras, né? Eu citei o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9, e citei só o versículo 8, né? Que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Ou seja, é uma atitude de Deus, né? Uma graça, foi gratuito, mas eu só acesso essa graça mediante a fé. E aí depois no versículo 9 ele continua aqui dizendo que não foi por obras de homens, para que isso não vem de nós, para que nós não nos gloriássemos. Então as nossas obras não nos justificam diante de Deus. E era isso que, cara, isso daí também foi um divisor de águas para mim. Eu falei, cara, então não adianta, por mais que eu seja bom, por mais que eu seja caridoso, seja amado de Teresa de Calcutá, eu não vou conseguir me justificar diante de Deus por conta própria, porque as nossas obras para Deus não valem nada. Quem verdadeiramente é bom em essência? Entre os homens, quem verdadeiramente é bom em essência, que as obras são verdadeiramente boas? Só Jesus Cristo foi o único homem que andou na terra com as obras verdadeiramente boas em essência. Então as nossas obras não iam nos justificar. Não existe nenhum homem na face da terra, pastor Anderson, que ele tenha o direito de colocar Deus contra a parede e dizer assim, rapaz, eu fui um bom homem, você está me devendo, eu tenho direito a entrar aqui no reino dos céus. Você me deve isso. Nenhum homem pode falar isso para Deus. Então isso foi um entendimento para mim também. Né? O pregador da noite lá, eu não lembro o nome dele, faz muito tempo, né? Não lembro o nome dele. Mas ele pregou João 3,16 e Efésios 2, 8 ao 9. Né? São dois textos que eu tenho muito forte dentro de mim por conta disso. Eles abriram meus olhos do entendimento naquele momento ali. E foi feito o convite para eu aceitar Jesus. Né? E eu aceitei Jesus naquele momento ali com 16 anos de idade. Né? E foram orar em mim, o irmão já chegou orando em línguas, eu nem sabia o que era batismo no Espírito Santo. Eu fiquei confuso na hora lá, fiquei muito confuso. Falei, que língua ele tá falando? Ele tá falando, alguém tá falando tipo um árabe, alguma coisa assim. Depois eu fui indagar esse irmão lá, rapaz, o que foi aquilo? Tudo, mas ele não soube me explicar também, eu quero falar. Eu já queria se desviar já. Não, mas assim, aí depois desse processo todo, você chegou a se afastar novamente? Sim, eu cheguei a me afastar. Eu fui servir, né, morar numa área rural com a minha mãe, me criei numa área rural, né, de fazenda, né, eu trabalhava derrubando madeira, cortando a madeira, fazendo buraco, catando junco na beira do rio para poder fazer uma calheira, para fazer carvão e vender. Ou então pegava a polpa de cupuaçu, muruci, né, tirar junto com a minha mãe. E aí era um ramal muito grande, eram uns 4 quilômetros mais ou menos de terra, e eu tinha que andar aquilo dali tudo, tanto para trabalhar quanto para ir para a escola também. Então, para congregar era um pouquinho difícil para mim, mas Deus levantou um homem ali chamado Ronaldo. Hoje ele já partiu para estar com o Senhor, né? Mas é um homem com chamado ministerial na vida dele de pastor, muito forte o chamado ministerial na vida dele. E Deus levantou ele e ele era vizinho do nosso terreno lá, né? Nosso terreno lá era mais ou menos 7 hectares de terra, né? E ele era dos hectares vizinhos nossos, adjacentes. E ele fez a igrejinha dele lá mesmo, lá, né? E o chão era aquele chão de barro mesmo, batido. E aí a gente foi pro mato, tiramos varas do mato. A gente cortou palha de coco babaçu para fazer o telhado da igreja. E lá começamos a congregar, né? Fazíamos orações, nós líamos a palavra, né? Como todos nós éramos muito neófitos, né? Muito criança na fé, a gente pegava a Bíblia, né, fazia uma oração, pedia para Deus falar com a gente e abria a Bíblia. Não texto que caísse lá era Deus falando com a gente. Mas era porque nós éramos ainda neném na fé ainda, né? Mas eu louvo a Deus por esse período que eu passei lá, porque foi um período que eu passei servindo lá também e eu provei muito do poder de Deus ali. Né? Eu vi curas sobrenaturais ali, eu vi milagres sobrenaturais ali naquele ambiente ali. E é um ambiente muito simplório. Né? Eu vi, por exemplo, tem a minha querida irmã Carmolinda, que faz anos que eu não vejo ela, né? Mas ela tinha um problema com o esôfago dela fechado, ela não conseguia comer alimentos sólidos. E ela procurou a gente, ela soube que tinha o nosso pontozinho de oração, né? E pregação da palavra, ela foi lá e nós pusemos as mãos sobre ela, oramos. E ela foi curada ali naquela mesma noite instantaneamente. Na manhã seguinte, depois dessa oração, ela estava em casa tomando café preto e um pão careca, né? Que é aquele pão massa grossa, né? Que o médico tinha proibido ela de comer e ela conseguiu comer. Quando ela retornou do médico e refez os exames, os órgãos dela estavam tudo perfeito por dentro, não tinha mais nenhum problema. Então eu provei
desse poder de Deus. E Deus realmente ele é fiel com a gente. Agora tem as partes falhas no âmbito da igreja, no meio da igreja, que parte mesmo de nós mesmos, ser humano, porque nós ainda não somos perfeitos. Sim. Né? E então eu estive debaixo de algumas lideranças que me frustravam de certa forma. Eu fui servir missão em Porto Grande, eu pregava de porta em porta nas casas de Porto Grande, né? Como o querido pastor Ronaldo, ele não estava debaixo de uma liderança, né, de um CNPJ de uma igreja, de uma autoridade eclesiástica acima dele, ele não podia me licenciar para ser obreiro, não podia me licenciar para ser diácono, eu não podia crescer lá. E ele queria que eu crescesse porque era notório o chamado de Deus na minha vida. E ele me mandou para Porto Grande, para a igreja de uma conhecida dele de lá. E aí, só que ela tinha uma má fama lá, essa mulher. Eu não quero entrar em detalhes, que a ideia aqui não é denegrir a imagem de ninguém. Né? Então isso acabou atrapalhando um pouquinho lá, né? A má fama dessa mulher por lá. E acabei voltando de lá um pouco frustrado, né? E aí eu voltei já com um olhar diferente, né? Eu já observava mais os erros das lideranças. Sim. Quando eu ia para o culto, eu ficava observando o erro de lá da igreja, né? A falta de ordem no culto, né? A falta de preparo ou de estudo de alguns irmãos. E aí isso virou uma semente de amargura no meu coração e foi crescendo, até se tornar raiz de amargura. E aí eu decidi por conta própria. Eu falei assim, quer saber? Eu não quero mais saber de negócio de igreja, de crente. Eu estou perdendo tempo com esse pessoal aqui. Eu tenho que desenvolver na minha vida. Eu vou fazer uma faculdade, alguma coisa do tipo. E aí foi que eu decidi não frequentar mais nenhuma igreja, né? Sim. Um bom tempo da minha vida fiquei assim, né? Fiquei fazendo a faculdade, fiquei trabalhando, né? Porque eu estava com 2 empregos. Tava Julius, 2 empregos e mais a faculdade. Mas já tinha Rochelle já para... Ainda não tinha Rochelle ainda. Ainda não tinha Rochelle. E aí, foi um período nebuloso da minha vida, porque eu estive num certo nível de depressão, né, afastado do Senhor. A gente perde nosso propósito, a gente perde o foco, a gente deixa de olhar para o alvo, que é Jesus. E a gente fica à mercê do mundo, né? E das maquinações de Satanás também. Mas graças a Deus o Senhor é misericordioso. Né? A vontade de Deus é que todos sejam salvos e alcançados, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade também. E o Senhor ele foi me guiando, né? Até que ele usou a minha esposa, a Bruna. A gente já estava procurando uma igreja para congregar mesmo, né? Mas eu tinha essas raízes de amargura para ser tratadas em mim ainda. Né? A Bruna também tinha situações dela, porque ela nasceu numa família cristã, cantava numa banda lá dessa família, da igreja da família dela. E aí uma colega de trabalho dela convidou ela para a gente vir para um culto aqui, né, em Macapá, no Verbo da Vida Macapá. E aí a gente veio para o culto, e aí a primeira coisa que me pegou foi a questão do zelo, né, com a palavra, o zelo com a ordem de culto. Né? Então foi isso que me fisgou, não foi exatamente a ministração, a palavra nem nada, mas foi esse zelo, né? Deus me pegou na curva ali, né? onde eu mais tinha raiva, né? E eu dizia para minha esposa que a gente ia para essa igreja, mas nós não íamos ficar servindo igual a bestas. Eu falei desse jeito, essa palavra, não vou ficar servindo igual a besta, porque eu já tinha servido assim. E aí, quando eu cheguei aqui, cara, que eu vi essa situação que me fisgou, a palavra ali, o Senhor falou poderosamente comigo através da ministração do pastor. E trouxe correções para mim que eram necessárias naquele momento ali, né? E aí eu virei para minha esposa e falei, amor, é aqui que a gente vai ficar. E assim, já estamos quase finalizando, mas vendo essa questão do serviço que você falou, o servir hoje, não igual a besta, mas o servir, em uma grande quantidade também. O servir hoje, como você também falou, que gosta muito de escatologia, que é algo que você se aprofunda. Escatologicamente falando, e o servir, o que é que você vê hoje no servir em relação ao escatológico? Em relação à escatologia, né? O serviço ele é algo fundamental para que haja ordem. Né? Nosso Deus é um Deus organizado. Ele não é desorganizado, ele planejou tudo, né? Inclusive o sangue de Jesus Cristo estava preparado antes mesmo da fundação do mundo, né? Antes de Deus criar o universo, Jesus já estava com o sangue dele preparado em resgatar a humanidade. Então a gente vê que Deus é um Deus organizado. As pessoas entendem que elas têm uma visão humana de paraíso, de que o paraíso você vai passar a eternidade, né, de férias, né, como se fossem umas férias eternas, você numa rede, debaixo do coqueiro com uma manga e uma água de coco bebendo. Mas não é assim, você vai trabalhar, né? Deus vai dar funções para a gente. O profeta Ezequiel, ele falou, né, quando ele viu esse período milenar de Cristo, ele falou que ele trocou a espada dele pela enxada. Né? Então, tem trabalho, há serviço para Deus. Deus tem um propósito, uma função para cada um de nós. Qual é a diferença? A diferença é que em Deus
não haverá fadiga no serviço. Né? Porque vamos estar com um corpo novo, glorificado, um corpo melhor, porque a fadiga ela é consequência da queda do homem, né? Da corrupção. Deus colocou o homem num estado, o pecado tirou o homem desse estado e colocou no outro estado muito mais inferior. Né? E Jesus veio, resgatou e nos colocou num estado muito superior. Né? Então, quando isso se manifestar na vinda de Cristo, a gente com um corpo novo, glorificado, é um corpo que não vai ter fadiga, né? Que não vai necessitar de sangue, de oxigênio para estar vivo. É um corpo 100% ligado com Deus, refletindo aquilo que Deus é. E o que isso te estimula em relação à salvação para outros? Cara, me estimula a ser fiel àquilo que Deus me entregou, né? Ao meu chamado com Deus, porque eu entendo hoje que o meu chamado é muito importante porque ele vai alcançar outras vidas também. E Deus tem compromisso com isso. Deus ele deseja alcançar outras pessoas. Quando Deus separa um dom ministerial para a gente, não é porque nós somos melhores do que as outras pessoas, não. Ele nos chamou para perto e nos delegou maior tarefa com maior responsabilidade, né? Que é cuidar de vidas, né? O ministério, o chamado ministerial, ele é isso, é você cuidar de vidas, é você cuidar de pessoas. Não é só o pastor que tem que amar pessoas, né? O mestre tem que amar pessoas, o evangelista tem que amar pessoas, o profeta tem que amar pessoas também. Então, tá tudo interligado, tá tudo junto, é tudo com propósito proveitoso e glorioso de Deus, ou seja, alcançar vidas. Amém. 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 Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos que entender que a salvação, ela é pessoal, mas a salvação para você também é justamente você pensando no além, no mais de Deus, naquilo, na eternidade, porque a gente não foi feito na eternidade também só para trabalhar. Só para descansar na água de coco, né? E também não só descansar. Então, você tem que pensar naquilo que outras pessoas podem ser alcançadas através da sua vida hoje. Isso, não desista, né? Hoje eu tenho pensado muito na questão do meu pai, dos meus familiares, porque, cara, tem a salvação eterna, que é bênção demais, mas também tem um castigo eterno. Tem um castigo eterno. E se nós não vivermos essa realidade, nós podemos frustrar as pessoas, Exatamente. não é isso? A Você minha foi mãe, frustrado porque pessoas não viveram a realidade da palavra. E a minha mãe e minhas irmãs aceitaram Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, eu fui para casa, reuni elas e mais o meu padrasto e preguei de Jesus para eles e aceitaram Jesus ali naquele momento ali. Aí é mestre evangelista, vai. Né? Então assim, nós temos que ter realmente essa consciência de eternidade para que outros sejam alcançados através de nós, para que hoje nós vivamos de uma forma a não frustrar pessoas, Isso. a não ferir pessoas. Isso. Não que nós vamos ser perfeitos, não tem como sermos perfeitos, nós estamos em busca do aperfeiçoamento, mas existem coisas dentro de nós hoje que nos dão a possibilidade de vivermos melhor do que nós éramos. Então existe o amor de Deus dentro do nosso coração que foi derramado, existe o fruto do Espírito, que o amor é o fruto do Espírito. Então, através do fruto, nós podemos exercer o domínio próprio. É fácil para você exercer o domínio próprio? Não é fácil, eu tenho que praticar. Mas olha, eu estou muito melhor do que antes, viu? Domínio próprio, mansidão, bondade, benignidade. O que mais? Alegria. Alegria. Então a paz que excede todo entendimento guarda os nossos corações e nós podemos resplandecer essa paz a ponto de transferir essa paz para outras pessoas, porque existem pessoas que estão precisando da paz que você tem hoje. Isso. E se você não tem paz hoje dentro do seu coração, existe a oportunidade hoje de ter essa paz. Por quê? Porque é através do sacrifício de Jesus, como o pastor David falou aqui no início, pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso. Então não é nenhum esforço que você tem que fazer. Às vezes as pessoas pensam que elas têm que melhorar para depois buscar o Senhor, né? Não, é igual vou tomar banho de tomar banho. É tipo isso. Então assim, porque quem vai nos aperfeiçoar é o Senhor. O Senhor nos aperfeiçoa. E aí através da perfeição dele nós andamos em mais santidade, nós andamos em uma novidade de vida, isso. Em uma realidade nova de vida, para podermos resplandecer essa graça, esse favor. Muito obrigado, pastor David. Pastor, eu só agradeço o convite, viu? Eu espero vir futuramente aqui. Vai vir. Falar um pouquinho mais de escatologia. Só um filé. Outros assuntos também, pegar um assunto de lata de minhoca pra gente conversar, né? E é isso aí, gente. Então sejam abençoados na prática da palavra, pegue essa realidade, se inspire e inspire outros. Até Shalom. mais.